Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Neste programa nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos de como eles conheceram a Jesus e de como houve a transformação após esse encontro. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi pessoal, eu sou a Tice e é com imensa alegria de estarmos novamente aqui, gravando mais um episódio. Graças a você que está assistindo aqui, a gente consegue fazer com que este projeto ele caminhe mais e mais, que o Senhor venha abençoando mais e mais e que muitas vidas estão sendo transformadas, alcançadas e que toda a honra e que toda a glória venha ser do Senhor e que todas as pessoas que novamente reencontraram Jesus através desses episódios, através de cada testemunho, que o Senhor venha te abençoar, que você venha ser cheio do Espírito Santo. Amém. E vamos começar já com nossos patrocinadores. Começando pela Terminale, que é uma lancheria aqui de Juí, que é um lugar maravilhoso para que você possa ter o seu momento com família, com amigos, momentos até de trabalho, onde tem imensos pratos diferentes de lanches, bebidas. É um ambiente extremamente aconchegante em que você se sente como se estivesse em casa. Vale a pena, fica na antiga rodoviária aqui de Ijuí. E também Espaço S, para quem, né, mulherada, varoas, que querem se sentir maravilhosas, que querem buscar uma transformação, desde maquiagem, cabelo, de tudo. Busquem as meninas, elas são maravilhosas. Espaço S vai fazer você se sentir ainda mais especial do que você já é. É isso aí. E continuando, então, não podemos deixar de agradecer a El Peralta Barbearia. Para você que busca cortar o seu cabelo e quer mudar o seu visual, a El Peralta é o lugar certo. Eles também contam com o Clube do Peralta, onde você consegue cortar o seu cabelo ilimitado durante o mês. Você paga um valor X e aquele valor você consegue cortar quantas vezes você quiser durante o mês. E outra novidade também é que a Peralta estará abrindo em Panambi. Então eles estão ampliando a rede deles. O pessoal de Panambi também fica ligado, segue eles no Instagram, que lá vai ter muitas novidades. Eles também estão precisando de barbeiros, então é uma oportunidade para você profissional que está tentando ingressar na área. Chama o El Peralta, chama o pessoal ali, que vocês vão ser muito bem atendidos, recepcionados. E também agradecemos a Harmonize Persianas, você que quer deixar o seu ambiente decorado, está precisando proteger do sol, está procurando deixar o ambiente mais aconchegante, chama o pessoal da Harmonize, eles têm uma linha completa de decoração. E também agradecemos a Lotérica San Geraldo, qualidade, confiança é com eles. Que a graça do Senhor, o poder do Senhor, a prosperidade de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, nossos patrocinadores, porque vocês fazem parte dessa obra, fazem parte das vidas que serão alcançadas. E agora então vamos à nossa convidada, pastora Denise, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. E nos conte então como começou essa sua trajetória, como você conheceu a Jesus, se foi através de um convite, se você veio de uma família cristã, como que começou a sua caminhada com Cristo? Graça e paz a todos, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Eu falo para Deus assim, que Deus ele tem uma estratégia tão grande de alcançar almas, que esse é o propósito dele, né? É verdade. Que hoje em dia, neste século que nós estamos, né? Temos os podcasts, temos as lives, né? E temos só agradecer a Deus. Então, para você que vai estar me escutando, que vai estar ouvindo aí, um já me conhece, né? Sou a pastora Denise Andrade, né? Vim de Belém do Pará. Vim ser gaúcha, né? Olha! Em 2013, de Belém do Pará. Aonde ali com 15 anos foi que eu conheci Jesus, né? Porque desde pequena não vim do lar evangélico, mas o meu tio, irmão do meu pai mais velho, sempre pastor evangélico da Assembleia de Deus. Então eu passava as férias, né, na casa deles, final de semana na casa deles, e ali eu participava de escola dominical, ia pro tempo central, participava dos ensaios, e ali foi começando, né, o meu amor por Jesus desde pequena, né? Mas não tinha ainda aquela chamada, vamos supor assim, de eu querer servir a ele, né? Aquela sede que nem Aquela diz, né? sede. Quando foi com 15 anos por ali, foi que eu tive uma luta, né? Como eu falo, já aquela fase de rebeldia, uma fase onde
Não queria ouvir pai, não queria ver mãe, queria estar no mundo, como a gente fala, Sim, né? Mas os meus pais eram muito rígidos. Eu era já a quinta filha, né? A caçula da casa, 3 irmãos mais velhos, iam me pegar na escola, voltava. E ali começou uma revolta, porque eu queria sair. Nisso, ali a minha tia, também parte da minha mãe, já era evangélica. E aí me convidou para ir num culto. Um culto, Igreja Evangélica da Paz, uma igreja muito conhecida em Belém do Pará, que o foco é muito jovem, sabe? Muito jovem, uma igreja grande lá, abençoada. E foi um culto. Fui num culto, gostei. E o que mais eu senti ali foi que como Deus fala conosco. Deus, ele conhece feridas dentro de nós, né? É verdade. Que o pai não conhece, a mãe não conhece, mas ele conhece. Ele conhece nosso E aí ele íntimo, né? tratou ali uma área comigo, né? Que era essa área de revolta que eu tinha sobre, né? A minha família, por eles me prenderem muito. Mas ali eu fiquei ali apaixonada por Jesus, né? Me batizei já indo para os 17 a 18 anos. Cuidei de jovens, adolescentes. Lá tinha Que grupo de legal. danças, coisas que eu amo. Louvar a Deus, dançar, fazer coreografia. E ali cada vez mais eu fui me aprofundando. Participei do encontro com Deus, que aqui em Juí ainda não vi, né? Assim, umas igrejas que patrocinam um retiro, né? Para fazer aquele encontro com Deus, para tratar realmente a área, né? De nossas vidas, que às vezes nós não temos coragem ou falta de confiança de chegar com um pastor, É verdade. desculpa, um líder, para falar sobre aquilo que nós estamos machucados, que o único refúgio muitas vezes é fugir da igreja, né? É Em vez de verdade. nós sentar e tentar tratar aquele assunto. Mas cada vez mais apaixonada, mas ali já com 20 e poucos anos, 23 anos, me afastei do Senhor. Já estava ali amigada com o pai dos meus filhos. Tenho 2 filhos, o mais velho é o Jonathan e o segundo é o Albert. O Albert veio para tratar a minha vida. Oh. Sim. Deus tem as Deus formas de meio, trabalhar. né? E ali me afastei, né? Mas nunca fugi do Senhor. Comecei a ter tristezas que nem eu entendia dentro do meu coração, né? Porque realmente quando você passa a se afastar do Senhor, você dá legalidade para outras coisas. Mas o escolhido, ele nunca consegue fugir. É verdade. Porque ele pode estar em ambientes que não tem nada a ver com Cristo. Mas Cristo tá lá dizendo, Cristo, ó, é te verdade. incomodando, não é teu Volta, lugar, volta. não é teu lugar, sabe? Do nada tava aquela festa, aquela alegria, do nada eu senti uma angústia, aquela voz dizendo, vai pra casa, vai pra casa. E aquele temor sempre. E aquele temor. Mas tive lutas, porque quando a gente somos rebelde, eu costumo dizer que tem luta que não tem nada a ver com o diabo, mas sim o Senhor que permite as tempestades, né? Sim. E comecei a ter tempestade no casamento, no lar, e comecei a vir, através disso, uma depressão por não conversar com ninguém, e aquela luta, não quero servir a Jesus, não quero servir a Jesus, não quero. Mas tu sabia que o caminho era aquele, para te ser Sim. salva, restaurada, ser curada. Mas um belo dia, para encurtar o meu testemunho, em 2013, eu decidi, eu preciso fugir. A depressão estava tão grande na minha vida que o ato era de eu dizer, eu preciso sumir. Será que eu sou o problema de tudo? Então eu tenho que sumir, né? E ali já estava separada também, né? Do meu pai, dos meus filhos, a qual eu sempre dizia, não quero vir para a igreja, não me ajuda, então como é que vai ser isso, vai ser aquilo? E veio traição, e mais ainda me feria, mais ainda, né? Nossa, foi. Parece que tudo que estava acontecendo era para mim morrer, né? Eu achava, né? Mas um belo dia, 1º de julho, Deus colocou no meu coração. Eu digo que fosse Deus, foi Deus, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui. É verdade. Colocou no meu coração sobre o estado do Rio Grande do Sul, onde eu conheci meu atual esposo, né? Por telefone, por a internet. Eu digo, vou lá procurar um emprego. Se der certo, beleza. Se não der certo, eu vou continuar com um plano de sumir, tirar minha vida e nunca mais ninguém saber de mim. E eu, por ser uma mãe muito coruja, até hoje eu digo, como é o plano de Deus, que nesse momento eu não tinha foco nos meus filhos. Eu sabia que eles iam estar bem. Eu não tinha foco, tipo assim, mas como é que eu vou abandonar meus filhos, sabe? Não. Por isso que eu vejo que era o plano de Deus, irmãs, porque quando eu entrei no ônibus, dia 1º de julho,
Pra vir pro Rio Grande do Sul, eu não consegui olhar pra trás. Parece tipo assim que a fase de mãe foi apagada da minha memória. Pra mim não ter aquele momento de dizer assim, eu vou ficar aqui. Entendi. Vou reconstruir a minha vida aqui. Eu não tive isso. Você veio sozinha, no caso? Sozinha. 5 dias eu passei na estrada. O dinheiro acabou. Imagina. Mas imagina. Passando só com um pãozinho, um bolinho, uma água. Já fazendo jejum, como diz, né? Mas eu muito fé em Deus. Que eu dizia, Senhor, minha vida tá nas tuas mãos. Né? E Deus colocou nesse ônibus uma moça da Adventista. Então eu não sabia o que era o sul, não sabia que era o frio. Belém do Pará é uma terra quente, Sim, aqui. de 40 graus. O frio, o inverno deles é uma chuvinha, né? E não tem como tu colocar uma coberta, casaco, nada disso. Então os pessoal perguntavam pra mim assim, onde você tem certeza que você tá indo pro lugar certo? Eu com roupa de verão, calça malé e um vestidinho. Aí eu digo, sim, não, porque e aqui já é inverno, né? Em julho, junho. Aham, já é mó É o frio, forte do inverno. E aí ela dizia, tu tem certeza? E eu comecei a profetizar naquele ônibus. Eu comecei a dizer, eu tenho casa lá, eu tenho roupa lá, tenho tudo lá. Eu sei que Legal. Deus não vai me desamparar. E essa jovem começou a falar de Deus pra mim naquele ônibus. Ela me deu uma coberta, porque eu já Sério? cheguei em Curitiba, onde ela ia descer, e ali já tava Tava frio. frio. Frio, irmãos, que eu tava tirando as capinhas do assento. do assento pra tentar me cobrir. Ela me deu uma jaqueta, né? E eu vi como Deus cuida da né? gente, entendeu? Cuida quando ele tá no negócio, quando nós até achamos, irmãos, que não tem esperança pra nós, ele tá ali. É verdade. Sempre batendo na tecla que ele é a nossa esperança. É verdade. E aí eu Glória a cheguei Deus. aqui dia 5 de julho de 2013. Cheguei aqui numa semana onde eu achei que eu ia me jogar pra vida, vamos dizer assim, né? Não quero saber de Cristo. E Deus me colocou no lar onde a minha sogra já estava na igreja. Já ia a um culto lá na São José. Ali às quinta-feira ela ia e aos sábados. E na outra semana ela disse, vamos no culto. E sabe teu coração... Aham. E eu tava vivendo um processo, porque praticamente eu saí de Belém do Pará fugida, ninguém sabia. Nem minha família, nem a Ninguém família sabia? ninguém. Só deixei um papelzinho pra minha sogra dizendo assim, cuida deles, cuida do meu tesouro. Que é dos teus filhos? Que era dos meus filhos. Eles Eu ficaram saí daí fugindo. lá. Que lá em coragem Belém. vir de lá sem Por isso avisar que eu te ninguém. digo assim, quem já foi pra Belém do Pará, ali, quem conhece minha família, que já foi umas pessoas, pra ter a realidade do quem eu era lá, nunca ia imaginar esse testemunho real. De uma mãe que cuida, de uma mãe que zela, ter a coragem. Mas era só Deus me preparando, me colocando no caminho dele. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui no primeiro culto, Deus usou a missionária, que hoje é pastora, a pastora Leone, e ela disse tudo, revelou, né? Deus falou tudo, tu veio Falou tua assim, vida. assim, assim, assim. E eu digo, mas eu olhava assim pra igreja, mas não tem ninguém. Mas não tem ninguém que me conhece É. aqui. E aí que eu fui acreditar no ministério da revelação. Porque eu dizia, como? Não tem ninguém aqui que me conhece. Nem meu contato eles têm. Eu acho que todo Né? mundo, né, tipo, que entrou em contato com o Ministério de Revelação, acho que ninguém... Eu também não acreditava, porque, mas isso aí não existe, né? Até Deus usar. Até E Deus mostrar usar. quase CPF, que nem diz. E ninguém te conhecer. E foi bem isso. E é algo que quando a gente recebe, aquilo confirma dentro de nós, né? Porque é coisa que só nós. Só E nós aquilo sabemos. traz como se fosse assim a revelação da verdade mesmo, né? Da Não, verdade. Deus existe, Cristo tá aqui, Como é que ele que tá sabe, falando né? comigo. Tipo, como que essa pessoa vai saber? É uma experiência incrível, E foi uma né? experiência, assim, pra mim, que eu falei assim, Senhor, tu existe, né? É. Ela orou por mim ali, eu recebi libertação, tudo. E voltei na hora do apelo, e fui dura. Não, mas eu não vim pra servir a Cristo, né? Dentro de mim aquela voz, sabe? Mas eu não vim pra servir a Cristo, né? Por eu ter tido uma infância, uma adolescência muito presa, jovem, muito presa. Então, eu achava que eu tinha que conhecer o mundo. Tu queria a liberdade, que nem diz. Entendeu? E aí eu digo, mas eu não vim pra Cristo, aquilo dentro de mim. Mas quem disse, irmãos, voltei pra casa. Meia-noite eu conto essa experiência que eu tive com Deus, pra ele confirmar que era ele na minha vida. Eu deitada, era meia-noite, eu escutei uma voz dizendo, ei, não foste vós que me escolhiste. Eu vos escolhi
para que vade e dê fruto e o vosso fruto permaneça. E essa palavra, irmão, foi a palavra que eu me converti. Meu Deus. Quando eu tinha 15 anos. E aí eu me espantei, olhei para um lado, eu digo, Senhor, e não consegui mais dormir. Aí eu me ajoelhei. Eu digo, então, se é tu me trouxe para esse plano, não tem fim para minha vida, mas tem um novo recomeço, eis-me aqui. E me reconciliei Meu Deus, naquele que quarto com Cristo. No outro dia eu já queria agoniada saber onde tinha uma igreja, porque ela só ia dia de quinta e sábado, né? Foi num sábado, eu fui com ela. Foi num sábado e ali Deus me renovou com línguas estranhas e me deu todos os dons, né, dele para minha Meu vida. Deus. Tinha pressa contigo. Tinha pressa. E eu nunca entendia, irmã, porque até ali começou, aqui mesmo na cidade de Juí, né, Rio Grande do Sul, que foi que começou meu ministério. Por isso que eu digo, muitas vezes a gente acha que a gente aceita Jesus hoje e amanhã já tem tudo. Não, é uma busca. É um processo, é um processo, né? Tudo é no tempo dele, né? Então, talvez lá com 15 anos, não era o tempo dele ainda, dele me usar da forma que ele me usa hoje. É verdade. Né? E ali eu não entendia. E quando realmente o Senhor começou a me usar, vem as lutas, né? Mas essa menina entrou ontem na igreja, né? Aceitou, olha só o que Deus está fazendo na vida dela. E eu tô anos aqui, não recebi nenhum batismo no Espírito Santo, né? Tem gente que, né, fala isso. Então, vem essas lutas ministeriais, né? Na minha vida, veio bastante. Mas eu costumo dizer que no momento que eu ouvi a voz do Senhor, eu digo, ninguém mais me para. Ninguém mais vai me parar. Não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Ninguém vai me parar. E vem as lutas. Tudo isso é para te parar. Só que eu aprendi assim, que se ele teve, né, esse poder de permitir toda a luta em Belém do Pará, e eu saí de lá do estado que eu saí, para ele me resgatar, começar a novidade dele na minha vida, por que eu vou parar? Né? Então é isso que tem me mantido de pé, é isso que tem me fortalecido todos os dias, porque luta a gente vai ter. É verdade. Né? E aqui eu casei também, né, que é o meu atual esposo, que também ainda estamos em processo, como a gente fala, né, mas já 10 anos, né, irmãs, com Cristo aqui, Aleluia. fazendo a obra, Glória a 5 anos à frente da obra, né, onde também eu queria negar, digo, não, isso não é pra mim, né, eu gosto de cuidar nos bastidores, né, No fazer banco, a obra por sentar. aqui, né, sempre gostei de fazer visita, evangelismo, morar em casa, sabe, acudir alguém que precisa, eu estava ali, eu sempre digo assim, meu telefone é 24 horas, não importa a hora que alguém está precisando de uma oração, me ligue, eu estou ali para socorrer, é um remédio, eu divido o que eu tenho em casa, então esse foi o meu chamado que Deus colocou, né, então ali veio o processo onde eu tive que ficar só à frente da obra, né, cada processo eu dizia assim, quem não entende da onde eu vi e para que eu fui chamado, vai dizer, o que essa guria tem? Né? O que ela tá fazendo? Porque enquanto a gente estava já ali servindo a Deus, Deus começou a falar, eu tenho um povo, tu tem uma nação nas tuas mãos. Eu dizia, mas que nação é essa, Senhor, né? Que nação é essa? Começa a vir as dúvidas, né? Porque tu não entende os planos de Deus, né? Eu digo, mas Senhor, tem tantos aqui. A gente pensa muito pequeno, né? Muito pequeno, muito pequeno. É que a gente começa a olhar para aqueles que já estão, né, nesse patamar, a gente diz, não, mas olha, ele tem estudo, ele tem curso disso, tem, sabe? Aí tu começa a olhar pra você, você não tem nada, porque é o que eu falei, sabe? Assim, é o que eu me imaginava. Indigno da escolha daqui. A gente se sente indigno da escolha que Deus E aí eu fez. peguei, comecei a olhar pra Deus, assim, mas o que o Senhor tem? E aí, antes de completar 1 ano, irmãos, que eu tava aqui em Juí, eu fiz o meu, que nem filho pródigo, eu disse, Senhor, então, se foi o Senhor que me trouxe, o Senhor precisa me levar em Belém. Eu preciso resgatar o que é meu, que são meus filhos. Então, eu quero que antes eu faça 1 ano aqui na cidade onde o Senhor me trouxe, né? E ali eu comecei a orar a Deus, fazer campanha. E Deus me dava sonho, eu no avião com as crianças. Meu Deus. Deus me dava sonho, eu com eles na igreja. E ao mesmo tempo o inimigo vinha, tu abandonou o teu lar. É assim. Tu não tem Imagina, direito. Acusação, você né? não ia perder a oportunidade. Não ia Tu perder não a tem oportunidade. direito. E foi um belo dia, um pastor, aqui o pastor Joselito, eu tava num culto, e ele começou a orar e disse, tu tem uma foto aí dentro, tu nem precisa me mostrar, porque eu imprimi uma foto do meu seguria, onde eu orava, e cada culto, irmãos, que Deus me colocava para mim, meu esposo ir pregar, fazia para mim uma fila de crianças para me orar. Cada culto era Deus ministrando que aquilo que eu pedi para ele, ele ia me dar de volta, sabe? E ali eu comecei a orar. Um belo dia o pastor disse, ó, tu não precisa mostrar o que tu tem dentro dessa Bíblia.
Porque Deus tá me falando que tu tá dentro do avião e só prepara a mala. Deus só confirmou Que ali. Deus. E aí vem aquilo, como é que eu vou? De que Sem forma? condição, não tá trabalhando, né? O meu esposo nunca saiu de Juí, ele dizia, né? Vou pra lá, vão me matar, porque pelo estado que tu saiu de lá, né? Dizia, né? Mas eu fui orar, eu falei, Senhor, tu é aquele que pode todas as coisas. Senhor, prover. E Deus marcou, né? Foi ali em 2000, já findando 2014 para 2015, ali começando, quando eu fui em Belém do Pará, de avião, como Deus tinha falado. Vim de ônibus, quase passando fome, e voltei como princesa, como eu falo, né? De avião, junto com meu esposo. Chegando lá, né? Onde eu achei que eu ia ter um impedimento com relação, né? Aos meus filhos. A avó dele, que é a avó paterna, né? Ela disse, eu sabia que tu vinha. Ela é da Universal, muitos anos. Ela disse, eu sabia que tu vinha. Deus me mostrou tu num avião. Meu Confirmando Deus. tudo. Deus trabalhou ela também, né? É. Eles também. E aí, ela disse assim, e para todos que me falaram, vai na polícia, dá queixa, não deixa ela pegar as crianças. Eu disse, eu sei quem ela é. Então, é só para ela que eu vou dar as crianças. E ali depois fui para casa dos meus pais, me reconciliar com eles, que nem um filho pródigo. Foi o melhor momento, né? Que ele também confirmou para eles, que logo no início minha mãe dizia, tu não é mais minha filha, né? Tu fez isso, eu não te dei esse exemplo, tudo mais. E eles da igreja, né? E lá no culto, ela conta esse testemunho que tudo me fortalece hoje, para quem eu sou hoje. Para que Deus me chamou hoje, né? Lá no culto, ela disse que chorava lá no culto. Deus usou a irmã e falou para ela, por que tu tá questionando sobre ela, se tu me entregou ela? Meu Deus. Tu lembra que tu me entregou ela? Porque tem outro testemunho, né, que eu vivi, mas bebê, eu nasci com uma doença, até hoje o médico não sabia o que doença era, e eu passava mais tempo no hospital, a minha mãe conta. Eu inchava, e ao mesmo tempo que eu inchava, eu ficava magrinha. E ela disse que lá no hospital, eu fiquei tudo com aparelho, tudo, e o médico chegou um belo dia e disse pra ela assim, ó, se vocês creem em Deus, vocês pedem aí, né? Ou se não, vai lá na funerária, fazer já, ainda entrar nos papéis, porque ela não passa de hoje, né? Meu Deus. Não me lembro, assim, quantos anos eu tinha, mas a minha mãe conta que eu era bem pequena ainda. E ali ela disse que ela se ajoelhou, ela orou, né? Na época, como ela disse, se dizia católica, mas me entregou a Deus. Sim. E no ato ali da oração dela, os meus batimentos voltaram, meus olhinhos mexeram, Deus é maravilhoso. Deus né? é muito bom. E aí então confirmou para nesse tempo da tempestade que nós vivemos, quando Deus falou para ela, por que tu tá questionando, Imagina. Se tu né? entregou. Se tu me entregou ela, né? Meu Deus. Se tu me entregou ela, ainda falou pra minha mãe assim, minha mãe, onde eu levei ela, eu vou te mostrar pra que eu levei. Nossa, Aqui não era o lugar dela. Meu Deus, tudo E ela um só propósito. vai Tudo. voltar quando eu direcionar. Né? Então, quando a minha mãe me falou isso no telefone, irmãos, eu digo, Deus, o mesmo Deus que tu revelou aqui, me tratando aqui, tá tratando com eles lá. Precisava, né? Precisava desse tratamento. Então, quando nós voltamos, assim, fizemos a obra junto lá, sabe? Foi uma benção, ganhamos almas em Belém do Ficou Pará. quanto tempo lá? Não fiquei muito tempo, porque tu viu assim, ó, sou do Pará tem um açaí, a família, coisas que eu amo. Irmão, já tava querendo o gostinho de morar lá. Mas Recebi imagina. proposta, eu e meu esposo, de cuidar de igreja, de ganhar salário alto, tudo. Aí, numa noite, Deus falou pra mim, arruma a mala. E vai. Eu só te trouxe pra te dar o que é teu e volta. Como é, né? Deus, né? Me tirou, que nem eu falo, terra de Abraão. É verdade. Né? Deus falou, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai pra onde eu vou te mostrar. Então, eu vejo esse testemunho na minha vida, Com sabe? certeza, meu Deus. E vim com as bênçãos. Vim com meus Vim com dois os filhos. filhos. E estão aqui hoje em dia. Eles têm 9 anos aqui. Eu fiz 10 anos, eles fizeram 9 anos aqui. E pergunta pra eles se eles querem voltar só passeio. Se acostumaram, Ai, né? Se coisa acostumaram. boa. Então aqui nós estamos fazendo a obra, né? E quando eu tava esse período ali de 5 anos à frente da obra, que foi outro teste. Como eu digo sempre, a gente está passando por teste, por luta. É verdade. Mas da feita que eu entendi o que Deus quer comigo, sobre ganhar almas, sobre falar, testemunhar, ser um testemunho vivo realmente para outras pessoas, eu não parei, irmãos.
Vem fofoca, vem defamação, vem, sabe, alguém diz assim, meu irmão, que nós passamos um ministério com essa pastora que me ungiu, a pastora, meu esposo, ela entregou o ministério na nossa mão, demora muito do nada, pediu o ministério. Aí eu não entendi, eu digo, Senhor. Aí fui para uma outra igreja, quando eu vim logo de Belém, em 2015, lá na Rótula, onde eu congreguei com a Dani, que ainda tem esse testemunho, que a Dani foi a porta, irmãos. Como é que Deus usou uma jovem, né? Naquela época ela estava com 15 anos, usou esta jovem para abrir as portas para mim pregar o evangélico. Meu Deus. Cada vez mais me enfiar, porque a gente tinha saído do Joselito e logo também estava em luta com a pastora, né? E aí eu digo, mas aonde vamos se congregar? E tinha esse pastor que tinha abrido esse ministério, que também era eu acho de Manaus, também da terra da onde eu moro lá. E aí foi que ali eu fui já também conhecendo a Dani, ela foi abrindo a porta, né? Que ela, na verdade, é quase o tempo que eu tenho aqui que eu conheço ela, basicamente. Mas, assim, essa parte do ministério, de abrir as portas para conhecer outros pastores, outras igrejas. E ali, nesse ministério, que eu comecei a apacentar sem saber que eu estava apacentando. Meu Deus. Era. Deus te usando. Deus te usando e tudo aí. Era ali no bairro São Paulo, bem em frente à Madeireira Leal lá. Era a igreja lá. Eu Era sei. Aquela da esquina? era Resgatando Almas naquela época, o nome da igreja, se eu não me engano, eu não me lembro bem. E ali tinha um povo no bairro Mundistoque. Um povo ali, que aí a gente ia, aí o pessoal ia pedir oração ou visita, aí ele dizia, vamos lá com Júlia Denise. Vamos lá com Júlia Denise. E eu comecei ali a apacentar o povo. E aí quando ele viu que o povo já estava todo com nós, aí ele mudou a igreja do dia pra noite, pra me tirar da igreja. E até mesmo porque, outra coisa, se nós somos realmente escolhidos de Deus, eu sempre aprendo assim, ó, eu não preciso orar pra Deus me revelar pecado de ninguém. É verdade. Eu preciso pra Deus me revelar pra mim, Isso. as minhas falhas. Para que a gente Exatamente. possa mudar, para que a gente possa ser moldado, né? Eu também E teve sempre cada peço para Deus culto, mostrar. irmão, que eu cheguei lá e ele tava, a igreja cheia, e ele orava, Senhor, mostra o podre dos irmãos, mostra o podre da igreja, mostra isso, aquilo. Aí Deus me mostrou, ele de joelho lá, aí vinha aquela água pura, quando chegava na cabeça dele, tudo sujo. Depois ia pro altar. Aí agora, como é que tu vai falar para um pastor? Né? Porque Deus, quando me entrega as coisas, eu tenho que te entregar, senão eu passo mal, sabe? Aquela luta dentro de mim. Aquela angústia, né? Aí no Espírito momento que eu de fui pulso. falar pra ele, ele não acreditou, né? Se levantou contra mim. Imagina. Aí mudou a igreja do dia pra noite. Porque tocou no caráter, né? Exatamente. Mudou a igreja do dia pra noite. Tentou me transferir ali pra Miraguaí, dizendo que Deus queria que eu fosse pra lá fazer a obra. E eu disse, eu sei que Deus vai falar contigo e vai falar comigo, porque tudo que é aqui de Deus vai trazer paz. Eu não tô Exatamente. tendo paz, não é pra mim sair. Ele queria me tirar de qualquer jeito. E aí, tipo assim, disputando algo, sabe? Que eu não entendia o que ele queria. Porque, como eu disse, ele mesmo tava empurrando, colocando as almas pra mim cuidar. Na hora que ele viu que tava perdendo, aí ele Puxou. se levantou. Fez até a oração, que é como eu digo, que tem crente que se diz crente, que ora ao contrário, nunca foi crente. Com né? certeza. Ele disse pra minha sogra, dizendo assim, ó, eu vou colocar o nome dela debaixo do meu joelho. E vou pro monte, e vou orar, e vou mostrar quem é ela. E se Deus não tirar ela daqui, é eu que vou sair. Mas o meu Deus vai tirar ela. Ele Meu saiu Deus. fugido daqui de Juí. Saiu fugido de Juí e eu tô aqui, né? Meu Deus. Então, e a minha Meu parte Deus, ele nunca é foi fiel. se levantar, é só orar. Porque ele disse, olha, eu que tô contigo, eu tô preparando tudo. E o cuidado, porque cada lugar que eu vou, Deus me apresenta pessoas. E as pessoas, todos estão me ajudando, né? Sempre ela retribui carinho, ela retribui amor. E é esse cuidado, como eu falo, não é o cuidado financeiro. Sabe, o cuidado de coisas materiais, mas a fidelidade da pessoa, né, de te ter recebido você na sua casa, de te ter como amigo, de ter pronto para te ouvir ou falar, isso aí é maravilhoso, Com sabe? certeza, Que hoje em dia a gente não vê, eu não tive isso, que nem eu falo para os irmãos, né, hoje em dia, eu nunca tive um pastor que eu pudesse sentar e conversar, o meu pastor sempre foi Jesus.
Melhor Sempre pastor. foi ele. Aham. Sempre foi ele que me convenceu dos meus erros todos os dias, que me escuta, que né, eu falo assim mesmo, que às vezes Jesus olha pra mim, já tá de novo. Né? Então esse Jesus maravilhoso, assim, tem me transformado todos os dias. E ali no 2015 foi que realmente foi começando o meu ministério na área mesmo de pastora, né? As lutas que veio também comigo foi sobre isso. Pastora não vai entrar no céu. Pastora não existe na Bíblia. A Exatamente. Eu gente passei. conhece. Olha, Jesus. Mas eu amado. imagino. E aí, quando eu fiquei Muitos à não frente. aceitam, né? É. Quando eu fiquei à frente da obra, realmente, que o meu esposo ficou desgostoso, como ele diz, né? Ficou numa depressão, não aceitou tudo que fizeram pra mim. E pra ele não aceitou. Então ele começou a guardar o quê? Rancor. Isso. E ele foi destruindo ele. Então ele desistiu do chamado dele. E aí eu disse, como é que eu vou desistir agora? Se tem as almas pra gente cuidar. Eu digo, não, Senhor, tu não me trouxe pra desistir. Trouxe Tu me- até aqui, É. lá de Belém até aqui. Tu me trouxe perdedora, derrotada e me levantou. E eu não vou desistir dessas almas. Então eu continuei à frente. Uns saíram por não aceitar. Foram bem francos comigo, não, eu não aceito que esteja de pastora, mulher à frente da obra, né? Outros iam pro Facebook jogar indireta, pastora não entra no céu. Tinha até umas carinhas lá que eles fizeram lá. Um desenhozinho de um anjo recebendo as pessoas que estavam chegando no céu. Aí chegou a mulher com a placa da pastora. Aí ele dá o teu lugar lá no inferno, porque não tem. E aquilo te feria. Meu Deus, Imagina. Aquilo eu falava, Senhor. E pessoas que tu cuidou, pessoas, né? Sim. E aí eu peguei e disse, Senhor, e agora? Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso mais uma vez que o Senhor falar comigo. Aí o Senhor falou, ei, eu te chamei como Débora. Né? Que é até o nome do grupo do nosso ciclo de oração. Eu te chamei como Débora. Título nenhum vale aqui nessa terra. O que vale perante os meus escolhidos é a obediência. Com certeza, meu Não Deus. adianta ter um Obediência é a título chave, né? e não, Não ter adianta. obediência, né? Não adianta. Tem gente agora, tem um título de apóstolo, mas é a obediência, É. né? E o temor. O temor a Deus, entendeu? Então, aí eu peguei e disse, então, foi de ti que eu tô ouvindo, então pode falar. Enquanto estão falando, estão perdendo tempo para não fazer aquilo que Deus quer, né? Exatamente. E continuam, irmãos, aí fazendo a obra, buscando ao Senhor. Meu, que belo. Deus foi enviando as almas. Teve dias que não foi fácil, né? Ali na igreja, nós não tínhamos dizimista na época, pagava aluguel. E aí eu saio vendendo roupa, saio vendendo boticário, Avon. E ali Deus multiplicava. E eu sempre deixei a obra em primeiro lugar. Depois eu dizia, o que sobrar eu pago ali, né? Sempre, irmão, sempre. E aí, quando veio ali o negócio da pandemia, né? E ali tive que fechar a igreja. O nosso congresso teve que ir pra rua, mas chamaram até a polícia, porque deu gente. Eu nunca fui de entregar carta nas igrejas, assim, hoje vai ter um congresso aqui, tá a carta. Eu sempre coloco no Facebook, eu mando no Zap e as pessoas vão, né? Deu mais de 100 pessoas nesse congresso. E aí nós tivemos que fazer na rua, por causa que estava a pandemia, o ambiente era bem pequeno ali. E não podia. E não né? podia. Uma outra vez que eu fui fazer um... Fizeram na rua? Fizemos na rua. E? Aí tudo com os pessoal lá, que se diz é da polícia, outro lá do... Fiscalizando. Fiscalizando lá, e nós com máscara, tudo e tudo. Foi, mas teve, só não fiz o último encerramento que eles não liberaram, porque no outro dia eu Tinha mais gente. Mais gente. Mais gente. Aí eu digo, tranquilo, Jesus, já foi o objetivo alcançado, que foi as almas, né? Então, eu sempre digo assim, aquele que frutifica, sempre vai ter alguém jogando uma pedra, né? Sempre vai ter. Então, cada vez mais o ministério, por ser pequeno, o nome do ministério é Igreja Pentecostal de Cristo, onde Deus também nos deu, né? Esse ministério, o nome tudinho, onde é o nome dele que brilha, ele que reina, né? E ali, sempre como a gente foi frutificando, tem os levantes, né? Mas o que eu aprendi, que Jesus passou por tudo isso. Com Paulo certeza. Passou. Pedro passou, por que eu vou ser diferente, né? A única força que a gente tem que buscar sempre ele, buscar a direção dele e ir pro joelho. O segredo de nós vencer essas lutas é no joelho. Qualquer uma batalha é no joelho, é tu orando. Buscando ele, né? Tô orando. Eu brinco com as irmãs que eu digo pra ela que eu tenho as marcas no joelho. A pastora tem uma marca branca, é de oração. E é de oração.
coração não sai, eu digo pra ela. Já né? tá calejado, já. Tá calejado. E ali, dali a gente passou pra um outro prédiozinho, porque também a mulher do nada pediu O ponto. o ponto. A filha dela vinha de Santa Catarina, engravidou, tudo. Aí pegou o ponto. Aí eu digo, e agora? Só aparecia lugar caro, né? Eu digo, Senhor, nós não tem dizimista, é só eu mais um irmão. Tem um irmão, João Andrade, que eu digo pra ele que leva o meu sobrenome, que eu digo, olha, eu acho que tu é meu irmão mesmo, é meu parente, né? Que me colocou ali, que sempre, sabe, me ajudou ali, tudinho. E que foi, como eu falo pra ele, aquele que motivou, porque a igreja, olha onde a igreja foi parar, no bairro Luiz Foliato. Ele mora lá. E a nossa igreja antigamente era lá na Esteve Iglesia, ali pra mudar do Tradição, por ali. E era ali. E aí, então, ele vinha, quando ele vinha no culto, vinha um monte de gente acompanhando ele de lá, sabe? Então, eu digo pra ele, tudo Deus mostra o sinal e a gente não se liga ainda. É verdade. Aí fechou a igreja, eu digo, meu Deus, Senhor, não tem como, as almas, tudinho mais. Aí a dona se incomodou, o Espírito Santo acho que incomodou ela, que não era pra ter pedido. Ela mesmo providenciou um lugar, só na entrada, assim, da Perimetral Norte. Nós só atravessamos a rua. Só que era bem pequenininho e a pandemia ainda tava cada vez mais ainda. E ali eu pedi um sinal pra Deus, porque Deus começou a trazer mais alma pra se render, né? E eu comecei a dizer, Senhor, que veio de novo aquela luta com relação, será que é certo ela tá na frente da obra? Será que é certo? Vinha, sempre chegava no meu ouvido, né? E eu disse, Senhor, eu preciso mais uma confirmação. Que eu já batizei bastante pessoas, mas era o meu esposo que estava à frente, era o meu esposo. Então, se é para mim continuar, eu preciso dar fruto, Senhor. Eu preciso dar fruto. E ali já estava uma família com nós também. Quando foi nesse dia que eu fiz a oração em casa, eu fui pro culto. Aí eu sempre gosto de chegar cedo. O culto é 7, às 6 horas já tô na igreja. Mesmo que tenha equipe que limpa tudo lá, tá? Mas já tô lá. Eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de estar ali, sabe? E fora que alguém precisa, às vezes, uma oração, ou precisa, né, de algum conselho. Aí eu já tô lá. E ali chegou, o nome dela, Silvia, que eu digo que marcou o meu ministério mesmo, assim, ó, que não tem mais dúvida, não tem, sabe? Ela chegou e disse, pastor, eu quero te falar uma coisa. Eu digo, o que foi? Ela disse, eu ainda não sou batizada. E Deus falou que era me falar com a senhora, para a senhora me batizar. Meu Deus, uma confirmação maior. Uma confirmação. Eu digo, Senhor, obrigado. E eu conto para onde eu vou esse testemunho, sabe, ali. E batizamos ela. E ali fiquei pagando aluguel, irmãos, sem usar a igreja. Porque aí ficou já quase 30 membros nós já tinha. E o lugar era menor, só podia 4 pessoas na época da pandemia. Meu Deus. E aí eu disse, agora, Senhor? Aí eu digo, mas Débora pregava debaixo de uma palmeira, eu vou pros lares. Aí desci pro Foliato. Aí comecei a fazer culto na casa de um irmão, depois fazia culto no outro dia na casa do outro irmão. Aí fui lá pra pizzaria, onde as meninas têm, que é a Silvia, a Valéria. Hoje a mãe dela já é falecida, a irmã Salete. E ali comecei a fazer culto lá. Aí Deus tocou no coração da irmã Valéria para dizer se eu aceitaria lá. Era um galpão de reciclagem. Então ali só guardava o material, essas coisas. Se eu aceitaria, né, ficar com aquele lugar que ela estava me doando, que Deus tocou. Meu Deus. E era algo que Deus já tinha entregado através de profetas, que Deus ia me colocar num lugar grande, que eu não precisava pagar, né, aluguel, e futuramente seria até uma casa, né, tudo. E Deus falava, eu vou cuidar de tudo, só me obedece. Só segue o que eu tenho para fazer, para colocar para você fazer. Quando a gente deixa o coração diante de Deus, ele trabalha, ele cuida. A vida diante de Deus, a gente se dispõe e fala, Senhor, toma toda a frente e Ele faz. E a gente se emociona toda vez quando Deus faz, porque a gente sabe que é Ele fazendo e provendo o impossível, né? E mesmo assim, às vezes a gente é tão incrédulo, né? E muitas vezes a gente... A gente para, assim, é uma situação, a gente para pra pensar, mas e agora, né? Mas só que já tá tudo resolvido, né? E a gente sofre, Verdade. E a gente sofre. Por antecipação de tantas coisas, eu fico pensando, Deus lá em cima, tipo, Deus pensando assim, meu Deus, eu já falei tantas vezes contigo, já confirmei tantas vezes. Bem isso, irmão, bem isso. Eu tenho a tua vida nas minhas mãos e tu ainda se preocupa, né? Tá preocupado por quê, né? É verdade. Temer por quê, né? E é tudo isso. E quando eu fui pra lá, irmão, foi, sabe, alegria no meu coração, assim, de tudo que Deus falava, tava se cumprindo. E sempre eu digo assim, irmão, antes de cumprir algo, né, antes que Deus cumpra algo na tua vida, vem uma tempestade.
Ele permite aquela... É testando a nossa fé. Claro. Com certeza. Será que realmente nós estamos acreditando naquilo que ele prometeu? Porque foi que eu disse, Senhor, ali a mulher pediu, aqui eu não estou fazendo culto, para onde eu vou com esse povo? Tem povo e não tem lugar para mim congregar, né? Fazer os cultos, Senhor. Aí foi que eu fui para as casas, né? E Deus estava somente usando a pandemia. Para muitos foi tristeza a pandemia. É verdade. Para mim foi cumprimento de promessa. É verdade. Sabe? Foi um momento muito feliz da minha vida, onde Deus estava me empurrando, né, para mim tomar posse daquilo que ele já tinha conquistado para mim, sabe? E nós estamos lá, já tem 3 anos. 3 anos nós estamos lá, fazendo a obra, onde aqueles que estavam comigo no início continuam comigo, Oh, Deus, que né, bênção. que não me abandonaram, né, que acreditam no ministério que Deus tem para minha vida, independente do meu casamento, que ainda tem isso, né, tu luta, eu nunca deixei meu casamento ali para dizer assim, não fez nada, não, sempre lutei. Sempre lutei. Tô agora nesse processo, que nem eu contei rapidinho lá na loja para ele, né? Esse processo, porque eu aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas. Sim. Então, se me leva à salvação, eu tô junto. Aí eu comecei a colocar, Senhor, se chegar ao ponto que diga, tu, Deus, né? Eu fico contigo. Que é o Senhor que tem me amparado, é o Senhor que morreu e ressuscitou por na minha vida. Então, eu tô nesse processo. Preferi sair. Chegou o ponto, né? Aonde eu tinha que escolher. Ou ir para a igreja, ou servir a Deus, ou servir ao homem, Entendi. né? E tu não poder nem escutar um louvor dentro da tua casa. Eu não sei orar baixo, irmão. Eu não sei se isso é defeito. Não é? Não sei orar baixo. Então, também quando eu fazia, e oração incomoda, né? As trevas incomodam. Então, se eu faço oração de campanha da madrugada, quando eu vi no outro dia já tava, né? Ele me pediu muito pra fazer live. Então, eu tinha o computador lá em casa, eu fazia as lives de meio-dia. Eu gostava de fazer as lives meio-dia. Mas todo momento. E Deus me usava. Quando eu via, já tinha luta, porque não aceitava de ler isso daí, porque isso aí, sabe? Aí eu digo, não, Senhor, tu tá Sempre querendo. tentando frear, né? Aí eu disse, não, Senhor, tu tá vendo que eu tô passando isso aqui, tá querendo me aprisionar, eu já sou livre, né? Aí Deus começou a falar a história de Ezequiel. Quando Ezequiel estava diante de um vale, é necessário tu estar um pouco fora daquele vale para te ter a visão, para depois tu entrar de novo. Aí então Deus me tirou para mim poder ter aquela visão. Aí ali tu começa a colocar numa balança o que realmente te edifica. O que realmente acrescenta a tua fé. Porque uma coisa é certa, irmão, nós estamos aqui de passagem. E o que realmente vale é a nossa salvação. Com certeza. É a nossa, não é um carro, não é um matrimônio, não, é a nossa salvação. Se os dois estão caminhando junto, prossigam. Mas se um está indo para a esquerda, como diz a Bíblia, como é que um cego vai guiar outro cego, né? É verdade. Então eu disse, quando demorar muito, eu ia estar cega também, né? Eu digo, não, longe, irmãos, é uma coisa que eu oro todos os dias, Senhor, longe de me perder a tua presença. Longe de me sair da tua casa, sabe? Então eu comecei a colocar na balança isso, e aí tô morando ali no Bela Vista, com meus filhos e servindo a Jesus. Né? E a igreja toda, tudo eu passo para a igreja toda me apoiando. Se eu fosse falar o nome de cada um ali, cada um faz parte do meu ministério, sabe? As almas que Deus manda ali. Tem um casal que ali, o irmão Fábio, a irmã Jamile, que, meu Deus, é ela que faz meu cabelo, ela me maquiou hoje. Então, ela disse, pastora, hoje é dia de eu te cuidar. Às vezes eu tô lá, não, pastora, vem aqui. Eu digo, o quê? Vem aqui que eu quero te cuidar, mulher, sabe? Assim, legal. então, eles têm aquelas preocupações, sabe, comigo. Vários irmãos lá, tem as 2 irmãs que moram lá, pastora, não precisa vir cedo, nós já arrumamos toda a igreja, né? Então, gente. assim, tudo que Deus falou pra mim, tem se cumprido. Ele disse, nada vai faltar. Nada vai faltar. Eu vou cuidar de ti cada dia mais. Eu vou mostrar pra que eu te trouxe aqui, que é as almas. Que ali, irmão, tinha os filhos das irmãs lá, tinha um jovem, bastante jovem eu batizei, sabe? Ali para honra e glória do Senhor, tão firme ali que com bênção, Jesus, meu sabe? Deus. Então é isso que me alegra. Me alegra cada culto, se tem um convidado ali, eu digo, Senhor, tá o propósito, tá o propósito. Semente Fala no tá sendo coração. plantada. E aí tu vê pessoas, porque é um bairro, como eu falo assim, lá é um bairro muito carente. E é um bairro que tem muita igreja. E eu questionava assim a Deus, né? Tanta igreja, e Senhor, por que, né, tu me trouxe pra cá? Porque eu sempre pedia pra Deus, assim, se me leva pra um lugar, me leva onde não tem igreja. Onde eu fosse, né, ganhar as almas tudinho mais, né? E ali Deus falava, que adianta ter tanta igreja, mas o amor já não existe pelas almas. Quando
o próprio Senhor não está mais nos altares, né? E essa é a preocupação. Né? Quantas pessoas, assim, que se frustram, né? Se também. frustram. E às vezes pode ser, né, um tempo grande, né? Mas muitas vezes o ego do homem tá ali sendo quem não é mais o Senhor, Não a é presença dele ali sendo usada, sendo virando comércio, virando outras coisas, né, que não provém de Deus, né? E ali, assim, conheci muitas pessoas que não conseguem se firmar na igreja. Entende? Devido aos vícios, né? Droga, outros, né? Roubo. Outras mulheres que eu conheci bastante ali com os maridos presos. Então, assim, o que acontece? Eu ouvi de outros pastores que tem ali, né? Esse irmão não se firma, só a senhora vai bater cabeça com ele. Só a senhora, só que se Deus me trouxe para isso. Eu também um dia me desviei. Sim. Ainda luto todos os dias, nós lutamos todos os dias, porque a carne tá aí. É verdade. Né? É verdade. A tentação tá aí, mas quem sou eu para julgar? Entende? Aí eu peguei dizendo, Senhor, o Senhor me colocou aqui por um propósito. Eu passo ali, falo o evangelho, eles vão lá, se reconciliam, quando eles não conseguem se firmar, mas eles mandam, pastora, eu rebalei. E agora? Eu digo, não, tem culto amanhã. Vai no culto. Pior é tu ficar prostrado no pecado. É verdade. Né? Eu digo, volta enquanto a porta tá aberta, sabe? Então, eu tô sempre motivando, assim. Criei um vínculo, uma amizade muito grande, sabe? Assim, com eles lá, que eu sempre digo assim, não gosto de faltar ao culto. Até doente eu tô no culto. Que eu brinco com eles e eu digo, olha, eu sou exemplo pra vocês, com febre ardendo aqui, mas eu vim de casa sabendo que eu vou sair daqui curada hoje. Eu digo pra ele, e testemunho, acontece. Então, essas experiências que eu tive, assim, com Deus, tenho tido todos os dias, tudo reflete a alma, que começou pela minha alma, né? Perdida, depressiva, querendo só mesmo o prazer do mundo, achando que tinha alguma coisa boa pra mim, né? Achando que podia suprir esse vazio, muitas vezes o vazio, né? E Jesus já estava na frente, né? Preparando já a rota, né, pra mim, né? A única rota de fuga é a minha presença. A única rota de fuga é o meu caminho, né? Então, ele preparando tudo para mim. Então, cada dia que Deus coloca para mim realizar algo para a congregação, para a igreja, ele começa primeiro em mim. Que nem eu digo, desde a palavra que tu vai pregar, só se tu não se prepara e vai lá querer dar chibatada na igreja, né? Porque eu digo, a palavra de exortação começa pelo pastor. Se foi Deus que deu para ele, ele já está sendo exortado por Deus. Sim. Aí depois ele tem o critério para chegar e passar para a igreja, né? Então, tudo isso eu tenho colocado. Então, assim, cada irmão, como agora nós estamos no congresso, né? Nós temos um congresso, então tá todo mundo trabalhando. Eu digo, irmãos, a telha ali, ó, tá furada, vai vir chuva. Eu digo pra ele, essa parte eu não consigo. Já tava uma equipe hoje lá mexendo, ajeitando, sabe? Então, até ali na igreja, o altar, tudo, irmã, tudo. Eu mandei fazer um púlpito, tudinho, moço, quanto é? Não, eu conheço a senhora de anos, que eu não me lembrava do homem. Né? Ele é sogro da Andressa Fraus, né? E ali ele disse, não vou cobrar nada da senhora. Fez o púlpito como eu pedi, sabe, ali pra ele, e não cobrou nada, sabe? Então, é microfone, tudo na hora que eu vou pagar. Não, é doado, pastora, não. Então, se eu vejo o trabalhar de Deus realmente, sabe? O cuidado, a palavra, ele zela pela palavra dele. É verdade. Ele zela pela palavra dele. Então, seja qualquer área da tua vida, se tu colocou na mão dele, só confie. Persevere, confie, porque vai chegar o tempo. É que nós confundimos que o tempo é nosso. Mas o tempo é dele, né? Deus. É dele. A gente acha que o tempo dele é o tempo de dias que nem nós, mas pra ele não tem o amanhã ou o anoitecer, né? Pra ele, Sim. Ele é um Deus atemporal, né? E a gente pensa, vai ser daqui uma semana, daqui um dia. Não. É, bem isso. É o tempo dele. É o tempo dele. Do nosso processo. É. Porque Quando que você ia imaginar nos teus 15 anos que você teria um grande chamado? Às vezes a gente recebe, né, uma profecia que você, né, vai pregar para muitas pessoas e a gente pensa, meu Deus, será que vai ser agora? Mas é o tempo de Deus. Tempo. E às vezes não é o momento agora, mas é todo um preparo. Preparo. Né, se tu não tivesse saído de Belém, né? E imagina se você estivesse lá ainda, né? Será que haveria essa transformação? De como exatamente ocorreu? Eu acho que realmente Satanás tinha vencido, porque lá cada vez mais eu pensava mesmo em tomar remédio, me matar, sumir,
né? E Deus, eu acho que viu que ele não era ali que ele ia começar tudo novo, né? E Deus faz umas mudanças na nossa vida que a gente não entende. Não entende. E a gente pensa, não sei o que eu vou fazer agora, só que na verdade ele tá construindo a nossa história diferente, né? Tá construindo. O cuidado, né? E o importante é não desistir, né? Eu sou muito transparente aonde eu vou, em cima do altar, se eu tô em prova, se eu tô em luta. Eu não vou contar um testemunho que eu não vivi. É verdade. Eu conto a minha história, o meu testemunho. Então, assim, meu livro, como eu falo assim, da minha vida é aberto, sabe? Então, assim, eu tenho muitas irmãs, mulheres de pastores, mulheres missionárias que me procuram pelo Face. Quando eu tenho um dia na rádio, nós temos um programa da rádio, que é Tempo da Salvação, elas me procuram ali. Aonde eu encontro essa força que a senhora tem, né? Como tu consegue, né? Porque, irmãos, eu penso assim, o casamento é até que a morte separe, né? O divórcio, do momento que tu vai lá, assina um papel, eu não achei ainda na Bíblia que eu tenho o direito de casar de novo. Porque eu penso assim, que para casar de novo é viúva. Né? Paulo, ele fala muito bem que é melhor que a mulher ou o marido que se desviou se reconcilie com seu esposo, né? Então, assim, o que a gente tem visto muito hoje, né, é muitos pastores, principalmente, trocando de esposa ou vice-versa. E eu fico pensando assim, só porque talvez não deu certo, mas tu vai passar a dificuldade que tu passou naquele relacionamento com o outro relacionamento. Se tu não foi tratado, tu vai passar. Vai passar pela mesma prova, né? Mesmo Se não for curado, tu vai passar, né? Então, o que eu sempre aconselho para elas, vocês têm que orar. Vocês têm que orar, vocês procuram o pastor de vocês, pede uma direção, por causa casamento é sério. Porque estão indo ensinar coisas, não, larga, não deu certo, casa com outro. Mas tu tem que ser tratado na área que tu tá ali prejudicada. Se tu não for ser tratado, tu vai fazer a mesma coisa com a outra pessoa. E vice-versa. Então, eu tenho esse temor, irmão. Por isso que eu digo, não tirei aliança. Tô num processo, porque Deus falou que vai levantar, vai resgatar. Mas a maior pregação que o meu esposo pregou foi de Jonas. E eu vejo ele vivendo a história de Jonas. Entende? Jonas preferiu a morte do que realmente engrandecer o nome do Senhor. Né? Porque ele queria que Deus destruísse de qualquer jeito a cidade de Nínive. Mas Deus, ele estava preocupado com o quê? Com as almas. E as almas se renderam. Então, por que ele ia destruir? Né? Então, Jonas, ele queria o que? O mal naquele povo. Então, eu vejo o meu esposo, tipo assim, querendo vingança. Vingança por aquilo que fizeram por ele. E preferiu abandonar o seu chamado. E ele conta, irmãos, a experiência que ele está tendo de Deus chamar ele, mas continua rebelde. Entendeu? Só que eu digo assim, eu preferi estar no estado que eu estou agora, mas estou com Deus. Né? Auxilio naquilo que eu preciso auxiliar. Nunca falo que eu tô separada ou porque eu tô ainda no papel casada. E ainda tenho contato com ele. Que eu brinco, irmãos, eu sou bem livre aberto. Se eu tiver de pecar, vou pecar com quem? Com meu marido. Tu tá entendendo? Só que no momento que eu tô nesse processo que eu falo para Deus, Deus faz a tua obra. Mas se não for, também me livra desse jugo, né? Então, se chegar um momento que Deus faz agora, pode ir lá, libera. Faz o teu divórcio, eu digo, Senhor, eu caso só contigo. Porque ele tá aí. Por que eu vou me empreender em um relacionamento que também pode me afundar? Entendeu? Então, assim, eu sempre digo que casal, se não tem diálogo, afunda. O principal é um diálogo. Uma coisa do meu casamento, não tivemos diálogo. E tu tenta ajudar a pessoa e a pessoa cada vez mais, é muito difícil lidar com pessoa que é desviada. Né? Eu digo assim, porque eu fui. Quantas vezes eu vi, né? De Jesus e eu não queria, né? Então, ele tá num processo ali. Então, eu digo para as irmãs que me procuram sempre, eu nunca dou o conselho de se separa. Eu digo luta. Luta, zela. Procura saber onde é que tá o teu erro, porque a gente sempre quer jogar só num. Não, é os dois. É verdade. Tenta conversar, procura o teu pastor, procura isso para tentar se ajudar. Agora, tem outros casos que tu precisa dizer, não, tem que se separar. Tá apanhando? Não, isso não faz parte do casamento. Procura a polícia, alguma coisa, se reage, eu digo para elas, né? Então, assim, eu fico muitas vezes olhando para mim, Senhor,
Se eu fosse olhar esteticamente, se eu fosse olhar, que eu tive um período com isso, mas eu não tenho nada. O que elas estão vendo em mim, Senhor, né? O que elas estão, né, se admirando? Eu recebo cada elogio, irmã. Pastora, tu é guerreira. Pastora, eu queria ter essa fé que a senhora tem. Pastora, como é que tu consegue abraçar aqueles que te odeiam? Ela diz assim, porque eu conto as áreas que eu venci. Eu conto, eu prego sobre isso, por causa que se eu venci, eu tenho que pregar, porque vai ajudar alguém a vencer também. Nós, mulheres, muitas vezes, tem muitas... Eu passei na parte ministerial mesmo, foi as minhas maiores lutas, irmão. Nunca foi com ímpio. Sempre com crente. Sempre com crente. E crente que é aquele que diz, tenho teologia, tenho 20 anos, 30 anos de igreja, sabe? Então, minhas lutas foi com essas pessoas, assim. E Deus falou, eu vou te colocar entre os grandes. Eu vou te colocar entre os grandes. Mas o meu nome vai aparecer. E às vezes eu recebo convite, irmão, que eu digo, mas Senhor, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? É um jantar, é um chá onde eu vejo mulheres que têm muito tempo de ministério, que, sabe, tem mais experiência, tem mais... Mas, Senhor, né? Aí, quando nada, aquela pessoa vê assim, mas, irmã, tu é Débora mesmo. Eu vi um testemunho teu, uma irmã contou sobre isso. Esses dias eu estava na frente da igreja, um jovem que saiu da penitenciária, ali disse que alugou a casa lá perto da igreja, só pra ele ir na igreja, porque ele tá com a tornozeleira e não pode tal hora sair, né? Sim. E aí, então, ele vai lá, ele disse, irmão, a minha ex-sogra falou que ele conhece. Aí eu fiquei, mas o que ela falou, né? Como ela é? Ela disse, olha, tu conseguiu a melhor pastora daqui. Porque eu conheci ela, logo quando ela chegou de Belém, ela fazia culto. Aí eu me lembrei, lá no bairro Industrial, eu fazia culto. Uma família lá, a senhora que me chamou para fazer culto, ela era da Assembleia de Deus, só que lá os pastores dela não faziam o culto no lar. E a família dela toda estava desviada, a irmã Cecília. E aí nós começamos a fazer culto lá. Hoje toda a família dela, desde geração em geração, sabe, estão com Jesus. E aí se lembrou de mim e falou. Aí eu digo, então, ela me conhece. Só que se eu conheço tantas pessoas que quase pelo nome eu não consigo lembrar. Ou só se eu chegar e ver, sabe? A fisionomia, né? Então, nesse dia eu me alegrei tanto também. Não porque alguém lembrou de mim, que me conhece, mas do Deus que eu sirvo, dizendo, pra onde tu passar, vai deixar marca. Mas essas marcas vai ser de um grande testemunho. Imagina, né? Alugar uma casa no lado para poder ir no culto, sabe? Então, assim, graças a Deus, todos que estão ali comigo, que nós temos 35 pessoas lá na igreja, desde os irmãos, o irmão que me ajuda na rádio, o irmão Mauro, a irmã Nelma, eles me ajudam na rádio, que às vezes dia de quinta-feira eu faço visita em outro lugar, né, se alguém me chamar para um monte, ou então eu prego em outra igreja, aí ele assume a rádio para mim, ele né? faz o programa. Ultimamente está mais ele, por causa que agora mês de outubro nós fomos muito, eu e o grupo das irmãs, se apresentar em outras igrejas, né, nós se apresenta lá para cantar os louvores, tudinho, ou para pregar também, né, e aí então ele assume um pouco, então assim, cada um lá eu digo para eles, né, porque toda igreja vocês sabem que tem uma coisinha assim, não foi com a cara do fulano, ou então chegou assim, a pastora ama mais a fulana, né? Aí eu digo, não é assim, é que aqueles que te dão liberdade, tu consegue ser mais íntimo, por ele te dar liberdade, né? Então eu digo pra eles, aqui nada de ciúme, eu digo pra eles, nada de ciúme, que ciúme não provém de Deus, né? Eu passei uma época que eu já tava apacentando na igreja lá em cima, tinha uma irmã, chegava uma pessoa nova na igreja, ela mandava quando terminava o culto. Tá de amiga nova. Eu levava tudo na brincadeira, irmão, mas um belo dia descobri que realmente ela tava possuída de ciúme. Eu fui visitar ela, eu digo, irmã, nosso foco é ganhar almas, como é que eu não vou abraçar? Eu continuo te amando, te visitando, como não? Tá repreendido, eu falei pra ela, né? Hoje ela não mora mais aqui, né, em Juí, e eu brincava com ela, eu digo, mas da onde ela mandava, assim, se eu demorasse a responder a mensagem dela, tá conversando com outra. Tá com as amigas, ela dizia, sabe? Isso eu brincava muito com a Dani e a Dani. A Dani, assim, tem um chamado muito grande. Quero falar essa parte da Dani ali, sabe? E sou mãe, que de vez em quando tô ali mandando mensagem, tô chamando, puxando da orelha dela, né? E a Dani, assim, quando eu conheci a Dani, ela já tava passando por um processo que também ministerial, né? Onde todos se levantaram para
acabar com aquilo que Deus tinha na vida dela, né? Tão jovem e já passando por aquilo que eu ainda ia começar a viver, já com 30 anos, vamos dizer assim, né? E ali, quando eu conheci a Dani, era o meu refúgio, quando eu não tinha conseguido ir para Belém. A Dani me fazia vídeo louvando. Que tinha aquele dia que me dava uma saudade grande dos meus filhos, uma saudade grande. E ela fazia vídeo. E eu me abria com uma menina de 15 anos. Imagina. A Dani é uma pessoa maravilhosa. Aí ela me mandava vídeo dela cantando, aquela voz, sabe? Aquela voz dela que, meu Deus. Aí eu desabava. Uma vez ela cantou Dracma Perdida pra mim. Mas eu desabava e aquilo me fortalecia, me renovava. Então, até hoje, eu brinco pra ela quando eu vejo lá os vídeos. Viu, tô com saudade, tu não mandou mais um vídeo. Eu preciso também, eu digo pra ela, sabe? Acompanha as histórias dela, né? Ou então ela fazia, era uma carta. Ela gostava muito de escrever. Fazia aquelas declarações pra mim, chamando de mãe, me mandava no Zap, ou no Face, data de aniversário, Dia das Mães, sabe? E se levantou bastante coisa dentro da família dela, como em ministérios, porque queriam acabar nossa amizade, sabe, ali, né? Se separamos, assim, na forma de ela ir morar para outro lugar, de ela ter casado, mas nunca se separamos. Perdeu o contato. Isso, de viver o contato. Nós sempre conversando, sempre orando uma pela outra, sempre puxando a orelha dela, eu falando pra ela esse dia do que é influência, Dani, falando pra ela, né, que é o programa dela. Eu digo, quando é que tu vai me chamar pro programa? Não, mãe, é por causa que é pra influência, mas não sei do que. Eu digo, mas do que influência? Eu tô aqui pra influenciar. Então eu brinco assim com ela, né, digo, nunca perca a tua essência, sempre eu tô ali, né, nunca perca, aproveita esse momento que tu tá, de tu realmente influenciar alguém pra Jesus, eu brinco, verdade, né, de um pouquinho naquela conversa, mas tu contar o teu milagre pra Jesus, porque é isso que Deus quer. Sempre vai ter muita gente pra te derrubar, mas o pouquinho que tu falar dele, exaltar ele, quando vir te derrubar, ele tá aqui, ó, agarrando te você. Segurando. Segurando, né? Então, toda essa trajetória minha aqui no Sul, que agora há 10 anos aqui no Sul, eu digo assim, como Deus é fiel. É verdade. Deus a sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado. Desde as criancinhas que eu, né, ajudo a irmã a cuidar, que agora já tem, que era também um sonho. Eu digo, então, né, Senhor, eu quero o departamento das irmãs, eu quero o departamento das crianças, dos homens. Temos tudo, o departamento dos jovens. E Deus foi assim fazendo e me capacitando, né, sabe, dando sabedoria. E como eu disse para as irmãs, como tu vai cuidar de jovens se não teve experiência? Né? E lidar com o jovem. Aí Deus me lembrou, lembra quando tu tinha 15 anos? Que tu me aceitou e tu cuidou de 20 jovens, fazia até coreografia, tudo. Deus começou a me lembrar minhas experiências lá. E comecei a adaptar aqui. Aí Deus já levantou agora ali de jovens, mas sempre tô ali com eles, né? Então, assim, tem sido pra mim a maior alegria esses 10 anos. Que se nós for olhar, a gente dizer, mas que tempo nós perdemos ali, né? Mas é tudo um processo tudo lá, a gente não consegue voltar mais para ajeitar nada. Nós temos que só cuidar hoje. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui testemunhando. Nossa, bem, meu Deus do céu. Testemunhando das minhas experiências com Deus, que são várias, de tu receber ligação, né, de pessoas que tu nunca viu, como tem pessoas de outras cidades que eu nunca vi, mas ali só de eu orar por eles no nome do Senhor, a pessoa querer aceitar Jesus, ou contar um testemunho, uma experiência. Sabe quando alguém fala assim, pastora, eu tô passando por um problema assim, 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 é aquilo que tu viveu lá atrás, sabe? Sim, e aí Deus dá as estratégias. Isso. Exatamente. Aí eu pego, já aproveito e já começo a falar pra eles, quando vejo, já me ligam, deu tudo certo, pastora, sabe? Aí eu fico feliz, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque as lutas que eu passei, as lutas que eu enfrentei, tudo reflete hoje. E a gente não entende, né? Quando a gente passa por essas lutas, a gente pensa, mas meu Deus, por quê, né? Mas a gente vai ser usado, né? Pra outra pessoa também conseguir vencer, né? Sempre vai ser assim. É que eu sempre digo pra Deus que eu venha ser luz aonde eu for. Porque a gente nunca sabe quando o próximo vai precisar, né? Então eu sempre peço a Deus que eu seja luz, porque talvez o meu testemunho, a minha vida, alguma palavra eu possa levar para confortar alguém ou algo do tipo, né? Então eu sempre digo, Deus, que eu seja luz, né? Que o Senhor cuide dos meus pés, aonde eu botar os meus pés, que o Senhor esteja lá comigo. É verdade. E é bem isso porque mesmo. A gente nunca sabe quando Deus vai precisar da gente, por isso a gente tem que sempre estar preparado, né? Preparado. Tem que sempre estar buscando.
Se a gente não está preparado, Deus ele envia a alma e nós não sabemos como ajudar. E quando tu recebe uma notícia triste, fulano tirou a vida. Mas eu estava agora com ele, né? Então, como tu falou, nós precisamos pedir para ele, nós somos a luz deste mundo. E toda a luz desse mundo tem que refletir. Tem que refletir, né? Só dar uma comparação do quando a Dani perdeu a mãe dela, veio aquilo, né? Eu digo, Senhor, como é que eu vou chegar lá, né? O que eu vou falar, né? Que ela era agarrada naquela palavra que todo mundo fala, que pregam, né? Ah, quem tem promessa não morre, né? Eu digo que morre sim, porque a maior promessa na Bíblia Sagrada é eu conhecer o céu. É verdade. É essa morada eterna. A promessa dele não é que nós vamos ser eternos aqui, é que ele tem uma morada eterna para mim. E para nós entrar lá não tem que morrer? Sim. Né? Porque primeiro passo, nós não vamos entrar lá de qualquer jeito. Se não é a morte física, nós temos que morrer todos os dias pro mundo, pro pecado, para nossas próprias vontades, para que a gente possamos ser nova criatura para poder encontrar ele, né, naquele dia. Então aí quando ela me agarrou, me abraçou e disse, mas olha onde? Todo mundo falou, minha mãe tá cheia de promessa e agora ela morreu. Como é que falaram para ela, né? Como é que falaram, Denise, ela disse, como é que falaram isso? Quem tem promessa não morre. E tava cheio de gente lá, assim, pastores, assim. E Deus na hora me deu a palavra, dizendo, quem disse que não morre? Para ela conhecer o meu céu, ela precisou morrer. Mas uma palavra eu te trago de conforto. E ela não entrou com câncer lá. Porque lá não entra enfermo. Lá, aqui tá só o corpo. Pros médicos, ela morreu com câncer. Mas eu vim pra te dizer, ó, quem levou ela foi o Senhor e levou ela curada. Ai, que bem. Curada, sabe? Ela me abraçou tanto. Então, essa é a resposta que eu tenho pra todo mundo. Que nem agora eu tive uma perca da irmã Salete, que é a mãe das meninas que me doou, lugar, né? O lugar lá. Então, era minha companheira, uma mãe. Que nem eu digo assim, as irmãs são mais velhas do que eu em idade. Então, é a minha mãe, né? Tinha ali a irmã Marli e tem também a pastora Marli, que de outro ministério, que eu já apacentei também. Então, é minha mãe na fé, eu digo pra ela. E aí, quando nós fomos pra frente do hospital, nós oramos tudinho, deu um câncer assim do nada, e veio aquela luta dentro de mim. O Senhor, tu me revela tanta coisa, ela tava do meu lado, nunca me revelou que ela tava com câncer. Que foi de um desmaio, de uma convulsão, que ela foi pro médico e ali atestou que ela tava com câncer há mais de 15 anos. E já tava tomado. E ela nunca sentiu dor, não sentiu nada? Ela contava da infância dela, de juventude, assim, que ela sempre teve convulsão. E os médicos sempre trataram como convulsão. E aí, quando chegou o não de Deus, né? Porque cada culto, Deus me dava uma esperança. Nunca falei pra ela assim, ó, ela vai ser curada. Digo, eu não sinto, né? Que ela vai partir. Eu continuo profetizando a cura, o milagre, né? Mas aí Deus preferiu levar ela, porque só Ele sabe o dia de amanhã, o futuro, a luta que ela ia ter, né? E ali, irmãos, eu comecei a questionar Deus. Senhor, e agora? Como é que vai ser? Né? Como é que eu vou? Porque eles moram tudo lá naquela rua. Será que eu vou perder eles, Senhor? Será que eles vão se desviar, Senhor? Me ajuda. E ali comecei a questionar a Deus algumas coisas assim, mas Senhor, por que foi tão cedo? Né? Ela tinha 57 anos. Nossa. Eu disse, Senhor, por que foi tão cedo? Ela sempre contava o testemunho, né? Que a maior felicidade dela é de ver toda a casa dela. Só os jovens, a família dela, enche a igreja lá, sabe? Então ela deixou um legado muito grande para eles ali. Aí Deus me respondeu. Não tá prestando atenção nos sinais? Eu tô voltando. E ela foi salva. Ela foi salva. Talvez a luta que tá chegando dentro da casa, que já chegou lá entre eles, será que ela não ia negar o meu nome por causa deles? Então Deus, Ele sabe o dia e a hora. Para Ele vale mais a nossa alma do que nós perecer aqui. Então só Ele sabe se amanhã nós vamos negar Ele. Né? Então Ele prefere levar nós salvos. Isso. Bom, Jesus sabia que Pedro negaria ele, né? Então, assim, eu sempre digo assim, nada acontece por acaso. É verdade. Tudo Deus, Ele tá no controle. Ainda mais se nós somos de Deus, né? Como eu falo. Esses que já estão partindo em Cristo, eu digo, irmão, Jesus já veio para eles.
Né? Então nós Tô aqui, no paraíso. já estão no paraíso. Nós temos que, perseverar. É verdade. Nós estamos aqui, nós temos que, Senhor, cada dia mais, como eu falo, né? Me examina, Espírito Santo, né? Onde é que eu tô? Onde tá a minha falha? O que é que eu tô te negando, né? Me ajuda a corrigir. Então, essa é que nem o espelho que eu falo para as irmãs, né? Lá nós não pregamos a doutrina, né? Usos e costumes, vamos dizer assim, né? Que doutrina, na verdade, é sobre ordem e decência dentro da igreja, que tem que haver o respeito, né? Temos que ter uma como é que se diz? Não é regra que eu costumo dizer, mas é pra que tu tá ali na igreja? Pra te adorar a Deus, não fazer bagunça, mas é adorar a Deus, é o nome dele que aparece. Então lá nós não temos usos e costumes, mas eu sempre prego para as irmãs que eu fui me libertando de muitas coisas na frente do espelho, até de uma roupa. Eu digo, Espírito Santo, isso aqui é pra ti? Te incomoda? Se não é teu, faz coçar aqui. Sabe? Eu tenho esse diálogo com Deus. Porque o nosso corpo é o templo É o dele. templo do Espírito Santo, entendeu? Eu consigo usar leg, mas não consigo usar a blusa aqui. A blusa tem que passar, sabe? Do popô, como a gente fala, né? Lá em Belém. E aí eu digo pra elas a mesma coisa, irmãs. Vocês precisam ir, ainda mais as casadas, eu digo assim pra ela, né? Você precisa cuidar, porque além do teu corpo ser do Senhor, o templo do Espírito Santo é do seu esposo. Então sempre eu tô alertando elas ali, né? Eu digo, então, o meu maior conselheiro foi o espelho. Até hoje eu não consigo colocar um brinco. Usava com aquelas argolonas. Mas no momento que eu fui ali pro Espírito Santo, eu comecei a dizer, esse Espírito do teu acordo pra mim. Porque muitas vezes aquilo que não é pra mim serve pra irmã. Tu tá entendendo? Só que eu digo, isso aí é pecado. Não. O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma diferente um outro. Cada um, é verdade. Entendeu? Aí começou a inchar. E até hoje, irmão, é furada. Mas se eu colocar um brinco, incha desse tamanho. Não consigo, sabe? Então, uma coisa com Deus, calça jeans, também não consigo. Começa a esquentar. Parece que tá me dando um monte de coceira. Não consigo. Então, são coisas assim que a minha intimidade com Deus, sabe? Até a Dani falou que uma vez ela foi num grupo com as irmãs disse mesmo, vem cá, deixa eu te maquiar, Dani, porque tu anda muito com a Denise. A Denise é metida santona, tudo isso eu vi, sabe, irmão? Mas não é a tua intimidade com Deus, é a tua separação com Deus, isso não te diminui. É que quando a gente cria uma intimidade com Deus, a gente começa a se desapegar das coisas, né? É Ele que governa, porque é Ele que governa. É Ele que governa. Então a aparência já não passa a ser mais uma necessidade. Tu ter bens materiais já não passa a ser uma necessidade. Não que tu não possa. Isso. Mas é que não é mais uma prioridade. Porque a prioridade é Ele, né? Isso. E quando a gente prioriza primeiro Ele cuida das demais coisas. Então Ele cuida do lar, Ele cuida. Dos nossos bens. Ele cuida em prover, que Ele cuidou em prover a sua igreja, cuidou em prover a sua casa, cuidou em prover os irmãos. Né? Tudo Ele sempre vai provendo, né? Mas sendo Ele a prioridade. Exatamente. Porque imagina se a sua prioridade fosse ter a tua casa e não a igreja. Né? Não, primeiro eu vou lutar para construir a minha casa. Não, primeiro eu vou pagar as necessidades da igreja. Primeiro o reino. Exatamente. Né? Priorizar o reino. Né? Que nem a gente sempre diz a questão do dízimo, priorizar o reino. Porque daí tu tá abençoando todo o teu mês, tudo que tá vindo tá sendo abençoado por Ele. E que nem eu falo essa parte do dízimo, até pregando na igreja, esses dias eu disse, sempre começa com nós, né? Então, desde quando eu recebi o Bolsa Família ainda. Eu tirava meu dízimo. Sempre. E tudo quando eu comecei a priorizar o reino, eu tenho testemunhos assim, irmão, que a luz tá ali pendurada na geladeira. E já tá prestes pro dia de cortar. E não entrou meu dinheiro. Não entrou das minhas vendas. Porque venda é assim. Tem vezes que tu vende bem, uma benção. Mas tem vezes que tu não vende bem. Belo dia uma irmã chegou. Morava lá num bairro Getúlio. Chovendo. E bateram na minha porta. Quando eu vi, era ela. Ela vendia a irmã Edelisa, também da Assembleia. E sempre assim, pessoas de outros lugares, sabe? De outros ministérios, de outros bairros. Ela disse, só vim aqui rapidinho. Ela viajava pro Paraguai. Eu digo, será que a irmã quer me vender alguma coisa, né? Ela vai pro Paraguai, eu quero que eu encomende alguma coisa. Aí abri a porta pra ela. Tá aqui o envelope. Fiz um voto com Deus. E Deus falou, leva hoje. Não pode
passar de hoje era o último prazo que eu tinha pra pagar minha luz. E era o valor certinho. Meu Deus. Outra vez também, nós fizemos uma janta, sempre que a gente gosta de comer, né? Meu Deus do céu. Eu amo fazer janta, eu amo, sabe? Normal. Eu gosto de fazer. E aí, fazer uma janta em casa, a mesma coisa. Uma irmã jantou com nós tudinho, conversamos, vimos filme, cantamos. Aí no final ela disse, viu, eu trouxe um negócio pra senhora. Eu disse, o quê? Não, tá lá debaixo da sua escreveninha lá, pode? Fui ver, irmão, era o valor do nosso aluguel. Meu Deus. Então, assim, nunca Deus me desamparou. É o que nem eu falo, quem vem para Cristo e diz que está passando fome, nunca esteve em Cristo. Porque ele diz que o justo jamais vai mendigar o pão. Jamais. E é outro testemunho que eu faço, irmão, nunca saí do meu lar para bater na porta de algum irmão e dizer, eu estou precisando disso, daquilo, nunca. Sempre orei a ele, Senhor, o Senhor sabe, tá acabando ali, né? Eu dizia, Senhor, tá acabando. Mesmo para falar ali desse testemunho que eu tive que me mudar, as irmãs fizeram um chá de casa nova, porque eu deixei tudo para trás. Isso aí, irmão, coisa terrena, eu não faço questão. Mesmo que eu tenho nota fiscal que paguei, isso e aquilo, não faço questão. Porque se é ele que tá no controle, que até isso dá a casa para me alugar, eu digo, Senhor, eu não tenho como ir para imobiliária, é muito caro, tem que estar com o nome limpo, tem que ter tanto fiador. E eu orando a Deus, fiquei um mês na casa desse casal, o irmão Fábio e a irmã Jamile. Teve também o irmão Mauro e a irmã Nelma também que me acolheram. E ali tudo, irmão, sabe? Assim, Deus colocou a pessoa certa. No dia que eu fui lá no Bela Vista ver a casa, que eu disse, Senhor, hoje é o último dia. Fez um mês que eu tô na casa do irmão, Senhor. E sempre o irmão provendo do bom e do melhor pra mim com meus filhos, né? E quando chegou naquele dia, olha, acabou de se ocupar ali. E aí, direto com o morador, me deu o número do homem, fechei o negócio como sem ter nada. Né, que ele falou, que era um teste que eu digo, Senhor, se é isso que eu tenho que fazer, é sair de lá, como o Senhor tá falando pra mim, sair dentro do vale, né, então o Senhor vai prover tudo, o aluguel, tudo, e Deus proveu tudo, irmão, é geladeira, quando eu vi tava chegando geladeira, é cama, é roupeiro, Meu Deus. As coisas pras crianças, sabe, assim, aí elas fizeram chá de casa nova. Pastora, pede aí. Eu digo, já que vocês querem que peça, porque pra mim qualquer coisa tá valendo. Mas então eu vou querer uma panela de pressão e um liquidificador, que o meu menorzinho, né, que eu falo menorzinho, que ele é meio miudinho, ele, na verdade, tem que ter feijão todo dia. A comida dele é feijão com massa. Então eu disse assim, eu vou precisar de uma panela de pressão. E ganhei a lenha, irmãos, a lenha. Até o sonho de ter aquela airfry, né? Ganhou também. Passou uns dias, os irmãos chegam lá, já vai abençoar com a airfry. Então, assim, tudo Deus realiza o desejo do nosso coração. Somente nós temos que estar na obediência, obedecendo Ele. Mesmo que vai doer, mas é melhor obedecer do que sacrificar, sabe? Mesmo que vai custar talvez um tempo, vai custar ali uma amizade, um casamento, mas é melhor tu obedecer a voz de Deus do que sacrificar. Então, assim, eu sou grata a Deus pra nós encerrar, senão a gente vai. Pode Senão, daqui a a gente gente vai. vê 5 horas de gravação de podcast. Sim, fizeram uma vigília. Então, assim, só pra encerrar, irmãos, assim, a fidelidade de Deus é tão grande comigo que desde quando eu cheguei aqui em Juiz, hoje em dia que eu compro roupa por dizer, eu quero comprar, entendeu? Porque até isso, tu passar numa loja, eu vou comprar mês que vem, eu acho aquele sapato, né? Aquela saia. Passar um pouquinho, alguém me manda um presente. É o dito sapato. Meu Deus. É o dito a saia, tu sabe? Então, tudo isso é testemunho pros irmãos, assim, ó. Que quem realmente tá em Cristo, ele não sente falta de nada, porque o Senhor até supre tuas necessidades, sabe? Ele supre, tu não precisa bater na porta de ninguém. Alguém diz assim, pastora, tá acabando o arroz lá em casa. Eu posso estar com um pacote fechado, eu parto no meio e divido. Ou se Deus fala, pode dar tudo, eu vou dar. Quando chega na outra semana, Deus toca em alguém e já traz, sabe? Então, assim, a Bíblia fala que é melhor tu dar do que receber. É verdade. É tu obedecendo essa palavra, tu nem se preocupa o que vai chegar. Além daquilo que tu doou, além daquilo que tu fez pra alguém de coração, porque tu ama, porque tu gosta, porque tá aqui, ó, essa essência de Deus, né? Então, assim, eu sempre digo pra quem for escutar esse testemunho, o que Deus tem pra ti. O que Deus tem pra ti, nem o inferno toma. É verdade. Amém. Mas Amém. tu Glória a precisa Deus. acreditar, né? É verdade. Acreditar e dizer, não, quem me chamou é fiel para cumprir tudo aquilo
que ele prometeu. Vai vir luta? Vai vir luta. Vai vir tempestade? Vai vir tempestade. Mas uma coisa eu digo, pare de dizer que a luta é do diabo. É que é Deus que nos testa. É verdade. É Deus que nos prova, para justamente nós tomar posse daquilo que ele já conquistou para nós, né? Porque se a gente não passar por prova, a gente não ora. Se a gente não passar por dificuldade, a gente não clama. É verdade. A A gente se tempestade é o acomoda. momento de maior intimidade que a gente tem com Deus. Com Porque é no Deus. momento, Porque é no momento que a gente mais busca. Mais Quando a gente busca, tá com mais. dificuldade, é o momento que a gente mais busca, né? Por isso que eu sempre digo, aproveitem os desertos. Aproveita. Aproveite. Porque ali Deus está mudando o caráter, ali Deus está te forjando, ali Deus está fazendo tu crescer. É verdade. Né? É como se tu se revestisse cada vez mais das armaduras dele, né? Como se tivesse níveis de armaduras, Mais né? ainda. Tivesse a prova, vai indo as provas, vai aumentando os níveis das armaduras, né? Tu vai ficando mais revestido, mais forte, né? Deus vai te capacitando cada vez mais, né? Então aproveitem os desertos. Agradeça a Deus e não murmure. Agradeça a Deus e não murmure. E Porque é ele bem sabe, isso. né? E outra coisa, né, irmãos? Eu penso assim, ó, eu sempre costumo na minha oração, tem gente que diz que eu não tenho que orar assim. Eu digo assim, Deus, não me tira do deserto. Porque talvez se eu sair desse deserto, Senhor, eu possa esquecer de ti. Porque é aqui nesse deserto que eu tenho profetizado, irmão. É num deserto que nós não vamos mendigar pão, vai cair maná. Glória a Deus. É num deserto que o sapato não vai envelhecer, o Senhor vai cada vez mais renovando, sabe? Eu digo, Senhor, é nesse deserto que eu consigo testemunhar de quem Tu és. Eu consigo testemunhar da Tua fidelidade, do Teu amor, do Teu cuidado. Olha, quando eu ligo para Belém do Pará, para meus pais, o meu pai é crente que nem eu, assim, sabe? Eu converso com a minha mãe, mas eu e meu pai, quando vem, nós estamos lá falando em mistério, um E entregando tão pro orando, tá outro. entregando. Aham. Passa das 2 horas, que eu tenho que tirar aqui o Olha, ele telefone. esquenta. Aham. Esquenta, que eu não faço muito a chamada de vídeo, porque falha muito, sabe? Aí corta muito a voz. Então, eu prefiro ligar normal, ligação normal. Então, eu costumo dizer pra ele, pai, por que sair do deserto se ele tá conosco? Por que reclamar do deserto se ele tá suprindo? Né? Então, como você falou, o deserto é o lugar de preparação, irmã, pra gente realmente entrar na terra de Canaã sabendo quem é esse Deus. Exatamente. Porque se a gente querer pular essas etapas e entrar pro Canaã, a gente nunca entra e, pelo contrário, a gente volta pro Egito. Com certeza. Volta pro Egito. Porque a gente não teve intimidade, a gente não teve busca, não tem lágrima. Eu começo a dizer para as irmãs, nós mandamos fazer uma camisa do exército, né? Tudo do exército, eu digo, só falta a boina. Eu lembro pra elas, né? E eu disse para elas, irmãs, isso aqui representa guerra. O crente que é crente, ele sempre tá em guerra. E nenhuma das guerras dele é perdida, porque todas as guerras têm um propósito de Deus. Para nos revestir, para nos dar vitória, para nos fortalecer, para nos encorajar. Porque ninguém entra em guerra desamparado, desarmado. Né? Então, o crente que está em guerra, ele está orando, está jejuando, está lendo a palavra, ele está buscando. E se ele vê um soldado ferido, ele vai estar tentando o quê? Ajudar. É Então, verdade. é para isso que nós fomos chamados, para ajudar um ao outro, para levar eles ao Senhor, para colocar as nossas experiências, nossas batalhas a eles, dizendo, ó, eu venci, você vai vencer. O Senhor é comigo, o Senhor também é contigo. Eu fico muito feliz, a minha primeira alma para Jesus, em Belém do Pará, continua firme até hoje. Oh, que bênção. Sabe? E isso eu tinha 15, 16 anos, né? Nós fazia grupo em célula, nos lares, e ela tá até hoje, ela conta esse testemunho, pai, que eu cheguei num ambiente onde ela é mais velha do que eu, ela dizia, como assim, né? Como assim, uma pessoa mais nova do que eu, me dando essas experiências, né? Falando desse Deus, né? E ali tá até hoje, ela, o seu esposo. Então, assim, o que é de Deus permanece. O que é de Deus frutifica cada vez mais. O que é de Deus, irmão, vai te elevar a degraus aonde tu não pisou ainda. Que são as tuas experiências com Deus, né? E é uma coisa que eu falo, é um testemunho que eu tenho, que eu falo diante do altar sem medo, que eu prefiro perder coisas, mas não a presença dele. Com certeza. Eu posso perder tudo, mas não a presença dele. Até onde eu falei, mas se perder teu filho, se for pelo nome do Senhor, eu continuo com a presença dele. Entende? Porque se tu perde algo porque tu tá exaltando o nome do Senhor, zelando pelo nome do Senhor, na verdade tu não perdeu nada. É verdade. Tu não perdeu nada, porque é Deus que tira aquilo que vai te levar lá na frente, o quê? A fracassar, a desistir. Ele não quer que nós desistamos. É verdade. Ele não quer, ele quer que nós o quê? Continuamos o quê?
marchando. Eu brinco lá na igreja, qual é a ordem? Marchar. Marchar, né? Então eu só louvo a Deus mesmo por tudo que ele tem feito na minha vida, pelo ministério. Costumo dizer, irmãos, é um conselho que eu costumo dizer, que às vezes tu tá triste ou abatido ou questionando algo, escreve. Eu tenho cadernos escritos, livros. Esses dias agora eu tava fazendo a ata, tenho uma outra lá. Ele comecei a escrever desde o dia que Deus me colocou à frente da obra. E detalhe por detalhe. E fui escrevendo. Quando tu vê... Foi diário. Quando tu vê aquilo que tá muitas vezes, aquela luta tava vindo, Deus mandou tu escrever. Vai lá e falei. Meu Deus do céu. Sabe? Te incendeia de novo. Então, esses são os meus segredos. Até eu conto para as irmãs que me procuram, bastante mulheres me procuram, mas é onde é que eu encontro toda essa força em Deus. Aonde é que eu encontro essa perseverança em Deus. E no meu momento só eu e Deus. Como eu digo pra ela, vocês estão tendo o privilégio de ter eu pra estar passando essas experiências. Mas no meu caso foi só eu e Deus. Né? Eu tenho um caderno manchado das lágrimas, dizendo, ai, Jesus, por que isso? Por que falaram isso, Senhor, né? E isso quando eu vou ler, eu digo, meu Deus, como o Senhor é grande, ó, fez eu passar, né, de cabeça erguida, cuidou, preservou, né, o teu nome. Então, assim, é um segredo que eu passo. Pra você não voltar pra uma depressão, volta a escrever. Escreve o que ele tá fazendo na tua vida, escreve a dificuldade que você tá passando. E já, porque eu tenho uma intimidade com Deus, assim, no momento que eu tô escrevendo, o Espírito Santo já tá falando ali. Até de coisas futuras, ó, isso aqui que tu tem que fazer, ó, isso aqui que tem que fazer. Então eu começo a entender o mistério mesmo de Deus e ele é real. Ele é real, basta nós buscar. É verdade. Basta nós dizer, pai, tô aqui. Quero ouvir tua voz, pai, eu preciso de ti. Como eu dizia assim, de noite, que eu dizia, Senhor, eu só quero o teu colo, né? Aí veio tem um irmão que ele disse, pastor, eu vejo que a pastora tá cansada. Aí ele percebe isso, né? Que uma hora o corpo tá cansado. Aí ele diz, ó, a pastora vai ficar aqui no meio, vamos todo mundo orar pela pastora. Então eles têm isso por mim. Então eu vejo Deus, até uma criança, irmãos. Às vezes eu tô lá no culto, tô passando então alguma luta, mas eu tô ali, algum pensamento ali que tá, sabe, como é que eu vou resolver? Ou então assim, Senhor, será, né? Tem aquele será de vez em quando. Aí tem a filha do irmão, pega lá, desenhou eu no meio, uma bonequinha no meio, tem 4 aninhos, como é que ela? A pastora, é onde eu escuto mais a palavra quando ela tá comigo, eu tô lá, pastora. Aí ela desenhou um bonequinho no meio, irmão. E ao redor aqui tinha um monte da caneta azul, que ficou meio escuro. E bem ao meu redor tinha tudo de amarelo, um círculo. E na hora que eu peguei o desenho dela, já tinha acabado o culto, né? Deus falou, você tá vendo? As trevas sempre vai tentar, mas olha a luz que tá ao teu redor. Eu sempre tô aqui. Meu Deus, usou a vida de uma criança. Então, assim, eu tenho essa intimidade com Deus, eu brinco com os irmãos, eu ando na rua, até de um pássaro passou ali, Deus já tá falando comigo, eu já gero uma pregação, sabe? Eu acho que é os que me chamam de fanático, sabe? Mas quem é que não é apaixonado por Deus não vai viver assim, Com né? certeza. Já acorda, é um copo d'água, é, sabe, um louvor, é alguma coisinha. Eu não consigo falar de outra coisa a não ser dele. Eu não consigo, tá na fila de um banco, alguém tá reclamando ou falando uma coisa, eu não consigo puxar um assunto a não ser que eu fale de Jesus. Então é esse o nosso propósito, né? Falar que ele é bom, que ele existe, que ele é real, que ele está voltando. É verdade. E eu quero ir pra lá, né? Quem não quer, É verdade. que precisamos todos os dias dizer que essa promessa, aqueles dias de rua de ouro, né? Onde os santos estão lá, glória a Deus, né? Eu digo assim, meu santo, santo é teu nome, né? Eu digo, Senhor, lá eu quero estar. Eu quero chegar lá e dizer pra ele, valeu a pena, Jesus, sabe? Valeu a pena aquela renúncia. Irmãos, eu brinco dessa mesma forma dentro de casa. Eu amo estar no meu quarto e eu tô ali falando com Deus. Eu digo, Jesus, valeu a pena. Ai, Jesus, como valeu, sabe? Senti o teu abraço. Então, assim, eu brinco com esse irmão, mas eu digo para os irmãos, é sério que eu falo para vocês. Vai passar esse tempo da nuvem escura. Vai passar essa tempestade, tu vai fazer que nem um... Valeu a pena, Jesus, né? Não largar a tua mão. Valeu a pena perseverar. Então, eu encerro aqui dizendo que vale a pena É verdade. servir a Meu Ele. Deus. Vale a pena escolher a Ele. Amém? É maravilhoso Amém, que glória a gente Deus. vê e consegue sentir a presença do Senhor sobre a verdade. tua vida. Amém. Muito. Eu não consegui nem falar direito porque eu fiquei maravilhado só Amém. ouvindo. Hoje foi o dia que eu recebi, Oh, porque glória. Amém.
o teu testemunho, a tua história, a forma com que Cristo trabalhou em ti, a forma que tu foi obediente. É verdade. E hoje a forma com que tu transmite Jesus. Amém. É verdade. Obrigada. É muito notório, assim. Tu sente a presença do Espírito que Santo realmente em ti, meu Deus. há uma paixão por Jesus, realmente tem uma paixão por Jesus. Não é algo que está sendo falado da boca para fora, está sendo algo inspirado mesmo pelo Espírito Santo. E eu louvo a Deus pela tua vida, por ter aceitado esse convite, de ter vindo aqui contar o teu testemunho, né? E eu creio que muitas pessoas receberão, serão fortalecidas através da tua vida. E passa para nós o endereço lá da tua igreja, sim. se alguém sentir no coração É de lá verdade. fazer a visita. Esses 3 dias, né, de congresso lá, Igreja Pentecostal de Cristo, ali no bairro Luiz Foliato, Rua Osvaldo Guilherme Sábado, número 4. Entrou na Perimetral Norte, vindo do Tradição, passou a igreja do pastor Agostinho Borges, Despertar da Fé, tu entra à esquerda. Entrou lá bem na descida. Bem na descida. Bem perto. É a igreja lá, procurar a pastora Denise, que vão saber lá. É a única igreja que tem. Bem no início da rua tem a igreja, eu acho que é Seara do Senhor, se eu não me engano, lá do pastor Paulo, ou é Pedro Viriato. Bem aqui, e aqui é a rua. Aqui é a do Agostinho e aqui é a rua. Só bem na descida, dá acesso ao modulado também. Lá. Então Sei. é Tem bem Congresso das Mulheres agora? o Círculo de Oração tá o 4º congresso, Que dia que né? vai 28, 29 e 30. Agora, sábado, domingo e segunda. ser? Oh, que bênção. Aham. Não vai sair a tempo o episódio do pessoal poder comparecer, mas a gente verdade. vai tentar Mas- anunciar. Mas temos culto lá, culto quarta, que é o culto da vitória, todas as quartas às 8 horas. Temos sexta-feira, culto de libertação, também às 8 horas. E o culto do domingo, o culto da família, onde eu faço às 7 horas, que eu brinco por esse, porque eu faço mais cedo. Pastora, em outros lugares, 7h30. Porque, que eu já disse, o culto da família. E aqueles que trabalham, às vezes, toda semana, não tem aquele tempo com a família. Então, terminou o culto, quer ir lanchar, quer levar a família pra passear, dá tempo de passear, verdade. né? Então, eu falo pra ele fazer às 7 horas e terminar às 9 horas. Então, dá tempo de tu passear, levar no girafa, levar onde tu quiser. Aproveitar. Aham, e eu ainda brinco assim, quiserem convidar a pastora, tamo junto. E é uma bênção, graças verdade. a Deus. Amém. Que bênção. Mas eu só tenho a agradecer, né? Que Deus Nossa. venha abençoar vocês cada vez mais. Amém. Que vocês possam, cada vez mais, tenham acompanhado, na medida do possível, ele entra ali e começa a ver o testemunho, né? Ver o testemunho de um casal ali bem abençoado, né? Nossa, Isso é tão bom, isso é tão bom, porque tu tá trazendo experiências que tu viveu, E a gente né? recebe muito. E assim, a gente, cada episódio que a gente sai mais transformados. A gente começa a parar e pensar, meu Deus, por que eu ainda tava pensando desse jeito? Mas é que Deus E vai quantas moldando. chaves, assim, que já mudou na nossa cabeça, sabe? Amém. Hoje, E principalmente também. Muita coisa, Que olha. bênção, irmã. Que- E eu acredito, porque eu sempre digo assim, cada assunto que ele tá falando conosco, né? E cada testemunho que pessoas vêm aqui, ele tá falando com vocês, né? É Como eu verdade. sempre falo, é só Deus que conhece o coração de cada um de um. nós. Então, há muitas vezes, é uma entrevista, né? Mas eu vi a oração inicial de vocês aqui. Eu ouvi um pouco da oração, né? Que é o centro é ele, Sim. sabe? Então, assim, se ele tá aqui, ele vai dizer, ó, isso aqui é pro meu nome ser glorificado, mas eu também vou suprir algo aqui. Eu vou ensinar eles igual, porque a gente aprende assim, um compartilhando das guerras do outro, É verdade. né? Um compartilhando a sua experiência com Deus. Não adianta tu querer vencer algo se tu não tem experiência. E tu só vai receber essas experiências quando alguém já venceu e passa as dicas pra ti. Com certeza. né? Exatamente. Que nem eu falo assim mesmo, ele fala por vários meios. Por vários meios que eu falava antes, quando eu cheguei aqui, né? Quer dizer, eu sou lá de Belém do Pará. E muitos lugares aqui no sul eu não conheço, né? Mas ali longe, vamos dizer, assim, Panambi, que eu já fui pregar, Boa Vista do Cadeado. Mas em outros lugares, nunca fui nem na praia aqui. Amo praia, porque a minha terra é rodeada de praia. Entendeu? Amo praia. Não vem com esse negócio de que praia é do diabo. Não. A praia é do Senhor Jesus, né? Então, assim, eu peguei e disse assim, meu Senhor, se não fosse, né, a internet. Tem pessoas que dizem, pastora, eu tô na rádio, pastora, eu ouvi uma mensagem sua lá da igreja que fizeram transmissão ao vivo. É verdade? Conheço pessoas de São Paulo pedindo oração, que escutam, sabe, o testemunho, ou quando nós fazemos as lives lá na igreja. Então, assim, como eu vejo Deus usando as estratégias.
nos dando as estratégias para alcançar o quem? Almas. Almas, é verdade. Esse é o foco do Senhor. Então, esse aqui é uma igreja. É verdade. Entendeu? É uma igreja que as pessoas entram aqui para testemunhar, mas também saem revestido, porque eu digo para vocês, tu chega aqui para testemunhar, Deus começa a te lembrar de tantas áreas que tu já venceu, que tu sai daqui mais fortalecido. Oh, É verdade. Somos em ti, Jesus, né? Então É é verdade. isso, Deus ele prepara o ambiente. Eu costumo dizer para a minha irmã Valéria lá, que Deus usa ela sem ela saber, que seja ela conversando comigo, ela ela tem uma pizzaria, o Rei da Pizza. Aí ela disse, eu vou ter que mudar algumas coisas ali na pizzaria, eu vou fazer outras metas, né? Aí Deus começou a falar, tem que mudar umas metas lá na igreja, entendeu? Então, numa simples conversa, ele vai ali e fala comigo, sabe? É verdade, Olha, Deus usa, né? Deus usa. Então, eu sou grata a Deus mesmo. Fico feliz por vocês, ter conhecido vocês através de quem? Da Dani. Eu disse pra ela esses dias que eu tava vendo, tudo continua sendo o portal de Deus na minha vida. Eu falei pra ela, né? Olha. Então, assim, tudo Deus tem pra fazer na vida de vocês, na casa de vocês. Continue. Amém. Continue com Glória a esse Deus. projeto que, com certeza, pessoas que estão vindo aqui estão saindo agraciados. Porque eu tô saindo agraciada Ai, daqui que com a glória a presença Deus. Glória de a Deus, Deus. né? Porque vamos pregar o quê, né? Se nós vamos pregar Ele. Eu vou falar do quê? Mãe, que a senhora vai falar? Eu falei, vou falar do principal, Jesus. Que tem me transformado todos os dias, tem me abraçado todos os dias. Tá chegando agora o mês, que é onde eu fico meia chorona, que é a saudade da família, que é Natal, Ano Novo, né? Uhum. Aí Deus me mostra o quê? A família que eu tenho aqui, né? Os amigos que Deus me apresentou Com aqui. certeza. Antigamente eu testemunhava que eu tinha poucos amigos. Hoje já acabou os dedinhos da Tem mão. tantos amigos. Aham, de tantos amigos. Como eu digo, não sei nem aonde eu vou passar o Natal. Vem passar comigo, pastora. Vem passar, entendeu? Então, bênção, esse né? Deus maravilhoso que nós servimos, É nós verdade. só temos que agradecer a Ele por verdade. tudo, né? É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E assim, então, nós vamos encerrando mais esse episódio. Fiquem todos com Deus. Amém. Glória a Jesus, Deus. Deus abençoe.